Maravilha? Vamos lá? Queridos, antes de iniciar aqui, vamos dar uma introdução para a gente entender exatamente aonde esses versos estão inseridos na historinha ali do livro de Esther. Basicamente, o capítulo de número 3, ele abre explicando quem é Amã. Amã foi alguém que foi colocado pelo rei Xerxes para ser um dos nobres conselheiros dele. Então era alguém que tinha muito acesso ao rei. E o rei decidiu honrá-lo. E então baixou-se uma lei lá, dizendo que todo mundo que passasse por ele precisava se prostrar. Precisava dar aquele sinalzinho, né? Cabeça assim. E então, tinha um moço chamado Mardoqueu, judeu do povo de Deus, que estava exilado juntamente com todo mundo ali. E Mardoqueu, de forma nenhuma, passava por esse moço e se prostrava. E Amã ficou muito chateado com isso. A Bíblia diz que ele ficou muito irado. E aí então Amã foi até o rei e disse o seguinte: olha, rei, tem um povo aí que não cumpre as suas regras. O que o senhor acha se a gente mandar matar todo mundo? Aí então o rei deu o anel selo dele, ou seja, a caneta, deu o token dele, se fosse hoje, e falou: vai lá, filho, faz aquilo que você achar que você deve. E aí então a gente parou no verso de número 11. Entendida a história? Tranquilo? Podemos iniciar? Queridos, o tema do nosso culto de hoje é as más influências. Esse texto, ele nos indica um passo a passo de como alguém consegue nos influenciar, de como alguém consegue acessar a nossa vida, de como alguém consegue plantar uma ideia na nossa mente. E existe um passo a passo que a gente consegue constatar no texto a respeito de como alguém consegue nos convencer a agir ou não de determinadas formas. E aí, o verso de número 8 e o verso de número 9, eles explicam mais ou menos como a gente consegue ser mal influenciado. Amém? Vamos entender? Verso número 8 e verso número 9 dizem assim: então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Ponto e vírgula. Não convém ao rei tolerá-los. Verso 9. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Ponto e vírgula. E colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. A primeira coisa que Amã faz para tentar acessar o coração do rei é lhe trazer uma informação. Ele chega e lhe informa e diz o seguinte: olha, rei, existe um povo aqui que ele é muito numeroso, tem muita gente desse povo, os costumes deles não são os mesmos do nosso e eles descumprem a lei. Então Amã traz uma informação para o rei. E a primeira coisa que a gente precisa entender, que quando a gente vai deixar se influenciar por algo, a primeira coisa que chega na nossa vida é uma informação. E Amã, ele traz uma informação que é parcialmente verdadeira e o resto dela é falsa. Parte dela, de fato, é, só que a outra parte não é. E as informações que a gente costuma ter acesso, basicamente, elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser completamente verdadeiras, e geralmente a gente consegue perceber. Elas podem ser completamente falsas, e a gente consegue perceber também. Só que tem a terceira, que essa é perigosíssima, que é aquela que a gente chama de meia verdade.
Não é que ela é toda falsa. Ela tem coisas que são falsas, mas tem coisas que não são falsas. Então, por exemplo, uma informação completamente verdadeira. Isso aqui é uma bateria. Amém? Alguém tem dúvida disso? Completamente. Eu posso virar e falar assim, isso aqui é uma guitarra. Completamente falsa. Mas eu posso dar uma informação que ela é parcial, verdadeira e parcial falsa. Que foi aquilo que Amã fez. Ele falou, olha, rei, existe um povo aqui que ele é numeroso. E de fato é. E eles têm hábitos, costumes que não são os nossos. E de fato é. E aí ele insere aquilo que é falso e desobedecem a lei. Então a gente precisa ter um cuidado na nossa vida com as informações que são parciais. Elas não são todas erradas. Ela não é completamente errada, mas ela também não é completamente certa. Dá um exemplo bíblico, Mateus. Abraão, é tua esposa? É minha irmã. Mas é tua esposa? Não, ela é minha irmã. Ela é esposa e é irmã. Estava errado o que ele disse? Não. Mas não estava completamente certo, porque ela não era só irmã, ela era esposa. Então, quando a gente se depara com esse tipo de informação, o nosso alerta precisa acender. Porque hoje em dia a gente é bombardeado por coisas que não são completamente erradas, mas não são completamente certas, mas também não é de toda certa. Elas não são completamente erradas, mas elas não são totalmente verdadeiras. E a gente é bombardeado por isso todos os dias. Você abre o seu Instagram ali e começa a passar. Você vê coisa que não é que tá tudo errado, mas assim, 80% tá certo, mas tem 20% que tá errado. E essa informação que é parcial, ela faz com que a gente decida também de acordo com ela. Então a gente precisa cuidar com as informações que não são totalmente corretas, que tem partes que vêm errada. E isso acontece todos os dias das nossas vidas. E muitas vezes a gente se comunica também entregando informações que são parcialmente verdadeiras. Elas não são completamente verdadeiras. A gente fala coisa que não é que não foi, é que não é daquele jeito que a gente falou. Eu fui no mercado comprar carne. Beleza, é uma informação, eu fui lá. Só que lá eu ofendi alguém. Aí eu chego em casa e reporto essa informação para minha esposa. Eu fui no mercado, comprei carne, e aí apareceu um cidadão lá e nós tivemos um pequeno probleminha. Não é que teve um pequeno probleminha, eu ofendi ele. Tá de todo errado o que eu falei? Não. Mas tá de todo certo? Também não. Então a gente precisa cuidar com as meias verdades que a gente ouve e com as meias verdades que a gente fala, porque elas nos influenciam, mas também aquilo que a gente diz tem o poder de influenciar os outros. Tem alguém me entendendo aqui? Você já foi vítima de uma meia verdade? Você já falou uma meia verdade? E aí a Bíblia, nesse mesmo verso número 8, ele diz assim, porque esse povo é um povo que não tem os mesmos costumes que os nossos. E crente, deixa eu falar um negócio para você. Se você é crente, você não pode ter os mesmos costumes que qualquer outro tipo de povo. Se você é crente, você tem um protocolo. Se o Espírito Santo vive aí dentro de você, as pessoas precisam olhar e falar assim, esse povo, esse irmão, essa irmã, ele não tem o mesmo costume dos outros. A gente precisa ser reconhecido pelos hábitos que nós temos. A nossa vida, ela é exteriorizada. Ah, eu sou crente, mas você parece crente? Se alguém olhar para você, vai falar, fulano é crente. Por quê?
Porque os costumes dele não são os mesmos que os outros. Eu conheço um povo aqui que faz isso. Esse outro povo aqui que se diz crente, esse não faz. Tem alguém me entendendo? Aí, Amã dá a informação para o rei. Olha, o povo é muito, o costume dele é diferente do nosso, eles desobedecem à lei. E aí ele segue para o segundo ponto de como influenciar alguém, que é a sugestão. Ele sugere e ele diz assim: não convém ao rei tolerá-los. Depois que a pessoa te informa, o próximo passo é ela te sugerir alguma coisa. Hein, rei, deixa eu te falar. Esse povo aí não é bom que você tolere ele não, porque os costumes dele não é o mesmo do nosso, eles descumprem a lei. Então, assim, a sugestão que eu te dou é que você não tolere. Queridos, e a sugestão, ela tem uma característica, ela é sutil. Parece que vai te fazer muito bem. E a gente faz isso, a gente vive isso. Geralmente, a gente dá uma opinião, a gente informa alguma coisa e logo em seguida a gente fala aquilo que a gente acha que a pessoa deve se comportar. Você fala assim: ah, rapaz, aconteceu isso, e olha, eu acho que tem que ser assim, assim, assado. O que você faz? Você sutilmente sugere a conduta de alguém. E a gente precisa se cuidar, porque a informação que é repassada, o próximo ponto é alguém dizer para você a forma como você deve se comportar. Isso vem sutil. Você já estava rolando assim o feed, de repente tem aquela blogueira maravilhosa, blogueira de grávida. Minha mulher assiste as blogueiras de grávida agora. Aí ela vai falando, e aí o bebê e a bebê, e papapá, e aí eu comprei lá não sei aonde, um body, e quem sabe você também não precisa de um, quem sabe, né? Aí a minha mulher fala: você acredita que eu preciso de um body? Tá entendendo como o negócio vem sutil? Quando você vê, a pessoa tá te vendendo uma coisa. Ó Deus falando. Ó Deus falando, no profundo, no oculto e no escondido. A sugestão é sutil, queridos. Olha, rei, eu acho que não é bom você tolerar esse tipo de coisa, não. Minha esposa, quando ela está com fome, às vezes, ela não fala assim: eu estou com fome e quero comer em tal lugar. Ela fala assim para mim: você está com fome? Você quer comer alguma coisa? Eu falo: não, obrigado. Aí passa mais um pouco, ela fala assim: você quer um cafezinho? Eu falo: não. Quem quer é ela, não sou eu. Só que ela tá, qual que é a matemática do negócio? Ela sugere, eu falo e aí o negócio acontece. Já aconteceu com você? Tá entendendo? Cuidado com as sugestões que elas vêm. E ela vem sutilmente assim, ó, de repente a ideia entrou. E aí você nem se percebeu e está sendo influenciado por aquilo. E aí, o verso de número 9 segue e indica o terceiro passo a respeito de como influenciar alguém, que é a proposta. Amã faz uma proposta para o rei. Ele diz o seguinte: olha, o povo é muito, os costumes são outros, descumprem a lei. Eu acho que esse senhor não deve tolerar esse povo. Se for do agrado do rei, que se destrua o povo. Aí é a proposta. Aí ele bota na mesa o que de fato. Aí ele escancara. Aí já não é mais tão sutil. Aí o negócio já fica mais contundente. Ele faz o pitch de venda, não é assim? E o detalhe é que quando a proposta chega, ela nunca chega assim: ó rei,
ó fulano, ó irmã, ó irmão, você vai fazer isso daqui, só que ali na frente você vai se lascar. Nunca vem assim. A proposta, ela vem sempre embalada de uma forma que pareça boa para você. Ó, rei, se for do teu agrado, ó, se isso for bom para você, se isso for bom, mas só se for bom, vou matar todo mundo. Então a gente precisa se cuidar, porque depois que a sugestão é feita, o próximo ponto é a proposta. E geralmente a proposta, repito, ela não vem dizendo, ó, daqui 30 dias você vai se lascar com isso aqui, não. Falar, rapaz, pode comprar que é coisa boa, ó, é top. Compra que é coisa boa, vai funcionar. Parcela em 38 vezes com um dinheiro que você nem tem, que é, ó, top. Parcelinha que cabe no teu bolso. É aparentemente bom. Aí você faz a conta, a coisa custava R$ 199. Só que em 36 vezes, passou para 2.500. E aí você fala, rapaz, mas eu fiz um negoção, hein? A gente comprou. E isso, queridos, acontece todos os dias da nossa vida. Com a internet agora, é isso aí. Você deu 3 cliques, você está aqui, ó, na proposta. Em absolutamente todas as áreas. Ah, preciso de um curso, vai aparecer um curso aí. Preciso viajar, vai aparecer uma passagem aí para você. Preciso não sei o que, vai aparecer. Então a gente precisa se aperceber que existe um protocolo de acessar a nossa mente. A informação vem, a sugestão vem sutil, a proposta vem parecendo muito boa, e aí vai para o quarto ponto, que é o investimento. Ele diz assim, ó, e colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Ele falou, ó rei, acho que o senhor não deve tolerar esse pessoal. Se for bom para o senhor, se for assim, se o senhor achar legal, nós mata todo mundo. E mais, ó aqui o dinheiro, ó. Eu financio isso aqui, ó. Estou investindo. Queridos, você não pode brincar de ser crente, porque tem gente investindo para ser ruim com os outros. Tem gente botando dinheiro nisso. Tem gente empregando força. Você não pode brincar de ser crente. Por quê? Porque tem gente investindo contrariamente a todos os princípios que você tem. E tá botando, mas tá botando com muito ímpeto. Tá botando tempo, dinheiro, gente à disposição. E a gente precisa se aperceber, porque às vezes a gente pensa, rapaz, mas olha só, o cara me informou, sugeriu, deu a solução e ainda está me financiando. Olha só, mas esse cara é homem de Deus, velho. Graças a Deus. Então dá um abraço nesse rapaz. Ele vai botar 350 toneladas de prata. Querido, quando a esmola é demais, querido, desconfia. Você sai dando dinheiro para os outros à toa? Você faz isso? Por que você acha que alguém vai fazer isso assim, por conta dos seus lindos olhos verdes? Do nada. Então, assim, a gente precisa ter uma certa maturidade, porque as coisas vêm acontecendo, você olha e você pensa, nossa, que negócio da China. E é laço. Geralmente, negócio da China é laço. Minha mãe sempre me fala isso, fala assim, Mateus, se isso é tão bom, por que o fulano que está oferecendo não faz? Por que ele não faz ele mesmo? É profeta. Se é tão bom assim, o que você está contando para os outros, já que é tão top? Um dia eu vi uma coisa assim, ó. O cara, ele... ofereceram para o cara uma máquina de fazer dinheiro. E aí, veja bem, ofereceram uma máquina de fazer dinheiro. Aí o cara falou assim, ele desconfiou da mão, falou, rapaz, mas de fazer dinheiro? Falou, é. Aí ele perguntou, mas por quê?
por que você está vendendo a máquina de fazer dinheiro? Aí o vendedor, o estelionatário, falou assim, não, rapaz, é porque eu já fiz muito e agora eu quero ajudar os outros. Por isso que eu tô. Ele falou, entendi. Ele falou, e quanto é que custa? Não, rapaz, precisa fazer um precinho bom, R$2.000 você leva. Aí ele falou, então testa. Aí ele testou. Aí o cara fez de um jeito que a primeira nota saiu verdadeira, o cara conferiu, vendeu a máquina, pá, levou. Aí passado uma hora o cara foi para casa para fazer o dinheiro, adivinha? Não fazia. E aí depois o pessoal falou, rapaz, era um senhor assim, mais ou menos da idade do meu pai. Meu pai tem quase 70 anos de idade. Vivido, negociador, compra e vende. Falou, rapaz, um homem vivido que nem o senhor, para uma conversa de máquina de dinheiro. Você já viu alguém dar coisa dos outros de graça? Falou, rapaz, mas sabe aquele momento de emoção? Pois é. Então assim, queridos, a gente se influencia. Porque o negócio parece bom. E a pessoa ainda investe. Fala, rapaz, pode ir, ó, estamos juntos. Então, cuidado. Porque as coisas, quando estão muito facinhas, gente, a vida não é fácil. Não é fácil. Se alguém tiver com a vida fácil aqui, dá uma olhada. Tá um negocinho que está desajustado. Que a vida não costuma ser fácil. Ganhar dinheiro não é fácil. Cuidar de menino não é fácil. Manter um casamento sólido e firme não é fácil. Nada é fácil. De repente, o cara te apresenta a solução mágica. Não. Tem alguma coisa errada. Amém? Aí, beleza. O Amã foi na cabeça do rei e falou, rei, pessoal lá, muita gente, o pessoal descumpre a lei, sugiro que o senhor não tolere esse tipo de coisa, sabe? Não é bom, mas se o senhor achar que é bom, nós mata esse povo tudo. Eu vou botar grana nisso aqui. Aí o rei recebeu essa informação. E agora, a gente vai ver do ponto de vista do rei que recebeu a informação. Qual foi a conduta dele? Depois de tudo isso que Amã fez, ele informou, sugeriu, propôs e investiu. O que o rei fez? Qual foi o tipo de postura que ele teve? Aí a Bíblia segue e diz assim, Então o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse, fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Sabe o que o rei fez? O rei foi completamente influenciado e ele entregou o anel selo dele e falou, vai, faz o que precisar fazer. Pode assinar aí qualquer coisa. E esse tipo de situação, perceba, a gente passa absolutamente todos os dias. Todos os dias a gente é bombardeado com um sem número de informações de gente tentando nos informar algo, propor alguma coisa, fazer isso, fazer aquilo outro. E toda vez que a situação chega, que a influência chega em nós, a gente precisa ter um tipo de postura. A do rei foi ceder. Ele entregou. Então significa que funciona. Significa que o protocolo do moço aqui funcionou. Só que veja só, a primeira coisa que a gente precisa entender, quando alguém vier nos influenciar, tentar nos convencer de A ou de B, disso ou daquilo outro, é perguntar uma coisa: qual é a intenção dessa pessoa com isso? Porque veja só, o que Amã falou para o rei foi o seguinte: rei, não é bom que o senhor tolere eles, porque eles descumprem a lei. Foi isso que Amã falou para o rei. Foi isso que ele exteriorizou para o rei. Irmã, coloca aí, por favor, Esther, capítulo 3, verso de número 5. Só que apesar de ter sido isso que ele tenha falado para o rei,
Não era isso, não era essa a intenção real dele. A intenção dele era outra. Olha lá, quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava diante dele, ficou furioso. Ele estava irritado com o cara e ele queria se valer da proximidade que ele tinha com o rei, da influência que ele tinha com o rei, para quê? Para sacanear o cara. Vão matar. Porque ele não se curva quando eu passo. E às vezes, aquilo que nos é dito como a verdade do porquê a pessoa está nos influenciando, não é o real motivo do coração dela. Tem muita gente que está sendo usada porque você tem acesso a A, B, C, D ou F, você tem intimidade com Deus, você tem acesso a determinadas mesas, você isso, você aquilo outro, e as pessoas, a pretexto de tentar te beneficiar ou aparentemente propor algum tipo de coisa boa para você, a real intenção do coração dela é te usar para os interesses próprios. Então a gente precisa ter muito cuidado e avaliar exatamente qual é o interesse pelo qual a pessoa te propõe algo. Porque a Amã falou, ó rei, é porque eles descumprem a lei, isso é um absurdo. Só que por que mesmo? Porque ele estava irritado. Que o Mardoqueu não se curvava quando passava na frente dele. E a gente pode, ou um, ser vítima disso, ou dois, tentar usar os outros para os propósitos escusos do coração para prejudicar A ou B. Porque a gente tem acesso a A ou B, ou C ou D. Tem alguém me entendendo aqui? Então, veja só. A primeira coisa que a gente precisa ter o discernimento é por que fulano está tentando me convencer a fazer tal ou qual coisa. Por que esse negócio da China? Qual é a real intenção dele? É o primeiro ponto. A segunda coisa que a gente precisa compreender, queridos, a gente, enquanto a pessoa responsável por decidir a respeito da nossa vida, ou da vida dos nossos filhos, ou daquilo que Deus nos colocou como autoridade decisória, a gente não pode terceirizar decisões que são nossas. O rei entregou o anel selo dele. Qualquer coisa que a mãe escrevesse, assinasse, a decisão estava dada. E tem gente fazendo isso hoje. Tem gente terceirizando a educação dos filhos. Tem gente terceirizando o relacionamento no casamento. Tem gente terceirizando as decisões na empresa. Tem gente terceirizando tudo quanto é tipo de coisa. E por que a gente faz isso? Porque decidir cansa. Em um dia normal, a gente decide mais ou menos umas 300 coisas. Desde o que a gente come até decisões, a roupa que a gente veste, até decisões importantíssimas. Se compra, se não compra, se vende, se não vende, se investe, se não investe. Então, decidir cansa. Decidir cansa. Só que a gente não pode, em hipótese alguma, terceirizar as decisões que são nossas. Seu filho é seu. É você que cuida dele. É você que decide na vida dele. Não terceirize para o YouTube, para a galinha pintadinha, para a Peppa Pig. Porque ela vai ensinar o teu filho. E quando a gente terceiriza, a gente perde o poder das consequências. Porque quando você entrega para o outro decidir a respeito da tua vida, você não tem controle nenhum a respeito das consequências. Absolutamente nenhum. Nenhum. E eu tenho uma notícia péssima para você. Não existe vácuo de poder. Não existe. Se você é a pessoa que deve decidir a respeito de alguma coisa e você não o faz, você pode ficar muito tranquilo que alguém vai decidir no teu lugar. Você pode ficar tranquilo. Se você não ensina para o teu filho como é que é a questão sexual, você pode ficar tranquilo. Alguém vai ensinar. Do jeito dele.
da forma dele, com os pressupostos dele. E você perdeu a oportunidade de decidir. Então, a gente não pode terceirizar. Não pode. Se o anel sinete, se o token está na tua mão, pois você assine você. Não transfira. Deus está me incomodando muito com isso. Deve ter gente aqui transferindo alguma coisa. Toma de volta o poder para a tua mão. A responsabilidade é tua. A responsabilidade é completamente sua de decidir a respeito da sua vida. Amém? E aí, o rei, ele foi mais além ainda. Ele entregou o anel e falou assim, ó, faz o que você achar que deve. Faz o que você quiser. O nome disso chama-se indiferença. O cara propôs exterminar todo um povo. O rei não perguntou sequer o nome do povo. O rei não questionou nada. Ele simplesmente falou assim, ó, toma, assina. E faz o que você achar que deve. Indiferença. Tem um poeta clássico, nacional, sertanejo, que diz assim, é a sua indiferença que me mata. Já ouviram esse manto de mistério? Queridos, não tem nada pior que a indiferença. Você quer ver alguém passar mal, fica sem responder a pessoa? Indiferença. Porque se você briga, se você grita, a pessoa fala, não, estamos aqui. Agora, quando você não fala nada, meu amigo, esse é o golpe de misericórdia, né? Esse é o golpe de misericórdia, o silêncio, indiferença. O rei fez o seguinte, cara, faz o que você achar que deve. Na nossa vida, às vezes, a gente faz isso. A gente é indiferente às coisas que estão acontecendo. O pau está quebrando, querido. Menino está andando com uma companhia horrível, péssima, nitidamente. Mãe, vou dormir lá na casa do Pedrinho. Vai, meu filho. Você não perguntou nem quem é o Pedrinho? Nem quem é o pai do Pedrinho? Nem quem é a mãe do Pedrinho? Nem que idade o Pedrinho tem? Está indiferente às coisas que estão acontecendo na sua vida? E a gente faz isso. O pau está quebrando. Você não sabe. Vamos terceirizando os trem. Decide. Vai, filho. Vai. Aí, chega um ponto que não tem o que fazer. Porque está tudo terceirizado. Você perdeu. O poder perdeu. Não, você entregou o poder. Está indiferente a absolutamente tudo e falou assim, faz aqui o que você quiser. E a pessoa faz mesmo. E a pior sentença que a gente pode ter é ficar sujeito àquilo que a gente quer. Lembra da parábola da figueira? Jesus passa lá, pensou que tinha fruto, só tinha folha. Ele olhou, falou, rapaz, só tem folha, hein? Tem fruto não, né? Não. Aí ele amaldiçoou, ele falou assim, então não produza frutos nunca mais. Ou seja, ele entregou a figueira a ela mesma, ao que ela queria ser. Ela queria aparentar ter fruto, mas não tinha. Ele falou, então a tua sentença é como? Permanecer desse jeito. Fazendo de conta que é, quando não é. E a indiferença, queridos, ela tem matado família, ela tem esculhambado criação de filho, ela tem criado problema na igreja, ela tem criado um monte de coisa. Um monte. Seu marido está em casa sofrendo com alguma coisa, sua mulher está em casa sofrendo com alguma coisa, e o cidadão é incapaz de perguntar aí o que está acontecendo. Já aconteceu de você entrar na sua casa precisando de aí, está precisando de alguma coisa? E a pessoa que mora com você não pergunta nem oi, tudo bem? Já passaram por essa situação? Olha o silêncio da morte, né? Quando Deus exorta é terrível, né? Eu também não gosto, não. E eu sou sempre exortado primeiro que todo mundo, né? Então veja só, queridos. A gente precisa saber se o negócio está acontecendo ou não.
A gente precisa saber das fontes. A gente precisa saber se a fonte que deu a informação confiável ou não. Quais as consequências? Pois o rei, ele entregou o poder de mando, ele não perguntou para o povo, ele não perguntou por quê, ele não perguntou onde, ele não confirmou aquilo que foi dito a ele simplesmente entregou. E deixou o pau quebrar. E a gente tem que cuidar para isso não ser um retrato da nossa vida. Entregar o negócio e deixar o pau quebrar, porque depois que o pau quebra, a gente não consegue voltar atrás. Mateus, você falou da influência, você falou que tem que cuidar para não ser influenciado, etc, etc. Tem problema em ser influenciado? Não, nenhum. O problema está aqui, ó. Coloca a irmã, por favor, verso de número 10. Esther 3:10. Não tem problema nenhum que a gente seja influenciado. O problema é o quem influencia a gente. O problema todo aqui do rei ter entregado o anel sinete dele não foi porque ele transferiu a coisa, ele não. Faraó transferiu o governo do Egito para o José. E José botou na ripa do meio, não foi assim? O problema aqui é o quem. Olha lá, em vista disso, o rei tirou o anel sinete que tinha no dedo, deu a Amã, vírgula, inimigo dos... Ele entregou na mão de um cara que não tinha a presença de Deus. Ele terceirizou, ele se influenciou para um cara que não estava comprometido. Tem problema ser influenciado, Mateus? Não. O problema é quem. É quem você ouve. É quem você dá acesso. É quem. Tem muita gente boa aqui, cara. Tem muitos conselhos muito bons. Tem gente aqui que se você contar uma besteira que você fez, te exorta na tua cara. Fala, você está errado e não deve ser feito assim. Então veja só, o problema não é transferir decisões, não é ser influenciado. O problema é para quem. Tem decisão que eu terceirizo tudo para minha esposa e ela decide. Só que eu sei que ela é mulher de Deus. Sei que ela não é doida. Sei que ela não compra capim seco pegando fogo. Tá entendendo? É isso que a gente precisa entender, é o quem. O que o cara fez? Entregou na mão do inimigo do povo de Deus. O Amã aqui representa o mal, sabe? Por isso que Mardoqueu não se curva a ele. O povo de Deus não se curva a isso. O detalhe é esse. Beleza, tem coisas que dá para terceirizar? Tem. O problema é quem? Está terceirizando para quem? Para babá? O contador? O advogado? Para quem? O detalhe é esse. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? O pessoal do Mil, se quiser vir, pode vir. Queridos, Jesus, ele